agradecemos muitíssimo a tua fala, né, pelo conteúdo, pela forma brilhante e a importância desse tema para nós. Nós não combinamos, mas, né, Maria Lúcia disse que tem um tempinho para algumas perguntas, né? Então, eu vou pedir que as pessoas que quiserem perguntar, que sejam objetivos na sua pergunta, para que mais pessoas possam falar e a gente otimizar o tempo, e apenas que se apresente e diga de onde veio a instituição, enfim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos. Eu estou vindo aqui da Associação Catarinense dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Hoje, o meu colega Floriano esteve na palestra da 1h30 e até me passou um WhatsApp para que viesse aqui hoje. Então, eu gostaria, Maria Lúcia, assim, de uma explanação. O primeiro conhecimento que eu tive foi uma promoção do Sindipreves, o ano passado, quando fez aquele curso de formação política. Eu confesso que eu saí de lá deprimido, que eu não conhecia essa realidade. O que eu gostaria de saber é o seguinte: houve um crescimento muito grande do final do governo Itamar Franco. Nós tivemos o governo do Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, governo Dilma, e também a própria questão do 257 veio também do governo da presidente Dilma. Eu gostaria de saber o seguinte: diferentes ideologias, como é que essa dívida vem crescendo? Não houve assim digamos assim, um ataque ou uma recondução dessa dívida dentro de diversas ideologias que surgiram dentro desses governos que proporcionaram o crescimento da dívida. Boa noite, parabéns pela excelente, belíssima palestra, que nos esclarece muito sobre as reais causas que estão por trás dos profundos ataques que já foram proferidos contra os direitos sociais e trabalhistas e que agora assumem uma ofensiva extremamente radical através do governo provisório do Michel Temer, já anunciada desde outubro do ano passado no documento A Ponte para o Futuro, da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB, onde anunciavam o fim, né, da desvinculação dos gastos sociais, né, para aumentar as transferências para os encargos e serviços dessa monumental e astronômica dívida externa que, ao se estudar os dados, né, se evidenciam que já foi paga muitas vezes, né? Então, mais do que nunca é necessário realizarmos e pressionarmos, né, pela realização dessa auditoria. E também gostaria de fazer uma pergunta para você, já que você fez uma boa abordagem, muito boa, sobre o Brasil, rapidamente sobre o Equador, mas que também nos falasse um pouco, do ponto de vista do seu conhecimento, né, sobre a dívida da Grécia, né? Houve lá também uma auditoria e também é um problema que tem muita semelhança com o que aconteceu aqui no Brasil. Eu queria agradecer a presença da Maria Lúcia Fattorelli aqui. É uma honra ter ela aqui, recebê-la. Eu sou membro do Núcleo de Auditoria Cidadã aqui de Santa Catarina. A gente está comandando os estudos e eu vou tentar ser objetivo. Eu queria ver de você, Maria Lúcia, a sua opinião a respeito da tese de Santa Catarina. Para quem não sabe, o Raimundo Colombo, Raimundinho, ele entrou com mandato de segurança, né, afirmando que a gente não deve nada, inclusive é capaz da gente até ter crédito com o governo federal. Nós aqui do Núcleo já tínhamos assumido uma posição de dizer que isso podia ser, muito provável seria, uma forma de barganhar um refinanciamento com melhores condições da dívida do Estado com a União. E também nós também falamos que é bom verificar os dados, é bom verificar os números, os valores, mas o ideal seria que tivesse uma auditoria, né, dessa dívida. Porque essa dívida levou uma parte da Celesc, a Celesc foi vendida, ela é economia mista, não se enganem, e outra parte levou o BESC, né? O BESC foi vendido numa operação esdrúxula, que o governo federal ainda deu 2 bilhões, cerca um pouco mais de 2 bilhões, para deixar o BESC nos trinque, né, tinindo para vender para
para privatizar mesmo, e isso, privatizar, tá lá, o Amin assinou esse contrato, capitalizar, então não se engane com aquele papo do Amin lá de dizer que a intenção dele era só federalizar. E foi vendida depois de uma longa operação, né, em 2009, por 630 milhões. Coisa isso. Não chega a ser 30%, é um pouco mais que 30% do valor que ele tinha assumido para deixar o BESC nos 30, né? Então é isso. Muito obrigado. Tiago, da Federal de Santa Catarina. Eu imagino que se fosse anunciado uma auditoria profunda e transparente da dívida pública, o sistema financeiro, a grande mídia ia anunciar quase como uma moratória, né? Como é que foi no Equador, em outros países, e como você acha que seria no Brasil se realmente acontecesse uma auditoria profunda da dívida pública? Obrigado. Oi. É Paulo Hoover, aqui da Associação do Bairro, aqui de moradores daqui de Itacrubi. A primeira questão é rápida, assim. Diz que um dos argumentos para a CPMF é ter acesso à movimentação financeira da pessoa, jurídica ou física. Nos dá a possibilidade de saber a movimentação. Existe outro recurso para a sociedade, para o Estado ter acesso à movimentação real de traficantes, de vendedores de armas e tudo mais? A outra questão rápida, assim, o sistema financeiro é necessário? A sociedade consegue se organizar sem sistema financeiro? A senhora colocou que a inflação é de, vamos dizer, de setores monopolizados. Energia, telecomunicações, agricultura, que é empurrada pelo agronegócio, não consegue produzir. Mas, assim, nós temos como, e só contra esse cenário monolítico dos bancários, dos banqueiros, ou é preciso quebrar isso em pedaços? Os programas sociais que o governo instituiu aí, a organização da informática em torno disso, a capacidade de chegar na cidadania. Existe possibilidade de nós viver fazendo poupança, como nossos avós faziam, e não precisar viver de dívida, e nós dispensar essa coisa dos banqueiros? É Cássio, meu nome. Eu sou estudante aqui também de administração pública e servidor da UDESC. A minha pergunta por exemplo, o caso do sistema financeiro alemão, que se organiza bem mais em cooperativas, bancos cooperativos. Eu queria saber da senhora, se fortalecer bancos cooperativos no Brasil poderia, de alguma forma, não sei se enfraquecer, mas, vamos dizer, enfraquecer os bancos e contribuir para a questão da dívida. Minha pergunta é essa. Obrigado. Boa noite, Maria. Muito prazer estar aqui novamente, conversando com você. A primeira vez que eu vi a palestra sua foi lá em 2011, no Castelmar, na época um seminário, e de lá para cá eu sempre venho acompanhando as matérias que saem. Numa dessas matérias, você disse que quando teve no Equador, na Grécia, acompanhando o esquema da dívida, como já tinha feito aqui na CPI do Senado da dívida, você via que o esquema era o mesmo. E aqui no caso do Brasil, só podia, no caso, comprar títulos da dívida nacional apenas 12 instituições financeiras. Claro, na matéria não estavam citadas instituições, mas eu acredito que, além das nacionais, tem as internacionais. Você saberia dizer se são as grandes internacionais, aqueles nomes que a gente já conhece por aí? Seria uma pergunta. A outra pergunta, que tem mais relevância, há pouco tempo, há poucos meses, acho que um pouco mais de um mês atrás, a presidenta Dilma vetou a lei da auditoria cidadã, correto? E pouco depois foi ratificado pelo Congresso a mesma lei que eles tinham aprovado, depois de anos tramitando. Já que você está tão por dentro desse assunto, você saberia dizer alguma coisa que ocorreu por trás desse imbróglio político, se você soube de alguma coisa do porquê que o PT, que tinha a bandeira da dívida, quando estava no poder, foi lá e vetou ela? Boa noite a todos. Boa noite, senhora Maria Lúcia Fatorelli. Eu sou servidor da saúde do Estado, né? A minha pergunta é mais ou menos na linha do que o primeiro colega ali já perguntou. O entendimento meu dessa questão do sistema da dívida é que ele está acima dos estados, é uma coisa maior, e independe do partido, do governo que esteja à frente da condução é só mais ver se eu
peguei o fio da meada. Métodos do ministro da Propaganda nunca estiveram tão ativos hoje, né, como nunca. Várias citações na imprensa, eu mesmo citei em alguns artigos, que nos reportam os métodos que a grande mídia, como agente privado, né, que se usa de várias associações em nome de uma pretensa liberdade de comunicação, quando se alinham e produzem versões, inclusive propagando, né, as versões necessárias para que se encubram procedimentos como muito ilustrativamente foram aqui colocados. Então, eu gostaria que, diante da sua experiência, nos falasse, resumidamente como fosse, dessas outras instituições que a mídia usa como credibilidade plena, que são as agências de risco, não é? Então, alguma coisa sobre a gênese, papel e risco das agências de risco que a mídia propaga como sendo os indicadores da economia. Bom, muito bom, gente. Muito grata aí pelas intervenções. Eu vou começar por essa confirmação que você trouxe, Fábio, né? Porque vou ficar de pé, porque eu sou baixinho, quem está lá atrás não me vê, né? Porque me dá a oportunidade de esclarecer também que como o esquema é mundial, gente, é o mesmo modus operandi. É claro que muda alguma nuance aqui e ali, mas, na essência, o modus operandi do sistema da dívida, com aquelas engrenagens ali, dominando o modelo econômico, impondo privilégios, moldando o sistema legal, os políticos financiados, é o mesmo esquema. No mundo inteiro, com a mídia ali, bancada pelo sistema financeiro, o modus operandi é o mesmo. Alguns mecanismos são idênticos. Por exemplo, se você pegar a história da dívida externa dos países latino-americanos, décadas de 70, 80 e 90, 3 décadas, até os contratos, gente, são idênticos. Isso aí, inclusive, foi um dos motivos da gente ter dado conta do trabalho na CPI da dívida, porque eu tinha acabado de chegar do Equador, então eu já sabia o que pedir. Aí vinham os contratos idênticos, as mesmas cláusulas. Tudo que eu já tinha pesquisado e aproveitado, eu pude aproveitar para a CPI aqui, só mudavam os números. É aquele endividamento brutal na década de 70, o FMI entrando em 83, entrou em 83 aqui no Brasil, na Argentina, no Equador, em vários outros países. Aquela transformação de dívida privada, transformando em dívida do Banco Central, os contratos são idênticos. A transformação em Brady, nos títulos Brady, em Luxemburgo, foram 22 países. Passaram pela mesma transformação, Brady, nos mesmos moldes, em Luxemburgo, é tudo idêntico. Uma das exigências que o FMI fazia era de cada país negociasse em separado. Por quê? Então, um não ficava nem sabendo direito, não tinha essa facilidade de comunicação. Na Grécia, a maior credora da Grécia é uma empresa, uma sociedade anônima de propósito específico. A garantia é dada pelos países europeus. Essa empresa emite papéis, esses papéis se transformam em dívida pública. Vocês estão vendo alguma semelhança disso com aqueles esquemas que eu falei dos estados? É o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Tá? Só que nós estamos vivendo nesse processo de financiarização, os bancos adquiriram um poder brutal. Eu até falei isso lá hoje à tarde. Os bancos foram adquirindo os grandes negócios mundiais. Isso foi provado num estudo acadêmico feito por 3 acadêmicos do Instituto Suíço
Vocês encontram esse estudo, está aqui no nosso livro, me dá o da capinha verde. Um deles se chama Batiston, esse. É o estudo Controle Corporativo Global. Se vocês entrarem na internet, vocês vão localizar, mas o bom é ler o estudo completo. Aqui, ó. A gente menciona que o primeiro capítulo desse livro fala exatamente do poder financeiro, para a gente entender o papel da dívida no mundo hoje. Eles fizeram até esses desenhos aqui, ó, no estudo deles. Eles partiram de uma amostra de 43 mil maiores negócios mundiais. Foram de todas as áreas, tá? Negócios na área de medicamentos, armamentos, sementes, mineração, energia, petróleo, armamento, tudo, todas as áreas. 43 mil maiores do mundo. Aí eles foram segregando. Quem eram os donos? Cruzaram os dados. Descobriram uma enorme interligação entre esses proprietários. Continuaram segregando os dados. Quem manda? Quem manda era um grupo seleto de 147 apenas. É o que eles chamaram de coração. 147. E esses 147 eram de propriedade de 50 bancos, que são até menos de 50, porque muitos lá já passaram por processo de fusão. Então, é o que a gente fala, o mundo não está aí à deriva, o mundo tem dirigente. E esses dirigentes estão muito bem articulados. Então, os organismos internacionais, FMI e Banco Mundial, estão na cabeça, eles ditam as regras para os países, como aquele documento que dita para o Brasil a política monetária. Os bancos fazem todo esse trabalho também, não é, de adquirir a propriedade. Eles adquirem a propriedade das empresas e começam a mandar. Inclusive aqui, ó, quer produzir inflação? Para eles produzem inflação. Eles aumentam o custo da economia, eles aumentam o preço, eles comandam. E eles têm as suas armas. Uma das armas são as agências de risco. Você detona com os títulos de um país ou você favorece a bel prazer da vontade, do que eles querem. Então, eles têm as armas, né? É preciso identificar isso. Isso não significa que a gente não quer bancos. Os bancos são necessários para facilitar as trocas. Imagina, se alguém aqui agradar e quiser comprar um livro, como é que vai pagar? Vai entregar ali umas mercadorias? Olha que complicado. Agora, entre essa facilitação de trocas, a moeda como facilitadora de trocas, e o que virou hoje esse sistema financeiro que vive de especulação, que exerce uma dominação brutal sobre países e povos, que não tem o menor escrúpulo para arrebentar com países como arrebentou com a Grécia, como estão querendo arrebentar com o Brasil, entendeu? Como arrebentam com o meio ambiente, na superexploração das matérias-primas. Aí não. Tem uma distância muito grande entre um sistema financeiro prestador de serviços e facilitador das transações econômicas e esse monstro que virou o sistema financeiro com esse poder mundial e dominam tudo. Dominam tudo. Em 2008, eu tive a oportunidade de participar de um debate na Noruega. E quem manda lá, uma das principais autoridades do país lá, são os luteranos. E esse debate foi promovido pelos luteranos. Então, uma das mesas, na mesa que eu participei, estava a representante
do setor de dívida da ONU, da UNCTAD. UNCTAD é o braço da ONU para comércio e dívida. Ela estava lá na mesa. Quando eu fiz a exposição dos mecanismos encontrados no Equador, no Brasil, todo o dano, alguns aspectos jurídicos e tudo, o pastor luterano que estava dirigindo virou-se para a chefe lá do Departamento de Dívida da ONU e falou: a ONU precisa debater isto, né? Quer dizer, praticamente deu uma chamada. Logo depois chegou o convite para participar de uma reunião na UNCTAD. E eu fui em várias reuniões da ONU, convidada a participar de um grupo que ia discutir princípios para endividamento responsável. Na primeira reunião que eu cheguei, tinha um texto base para discussão naquela primeira reunião, que eu bato o nome no autor, um advogado, Lee Butler. Eu falei, peraí, já vi esse nome? Onde é que eu vi esse nome? Era o advogado que orientou o Equador a fazer o Plano Brady. Aí eu falei, opa! Aí, quando começa a ler o texto, eu falei, nossa, não é por aqui. Não é por aqui. Aí tinha uma rodada de conversas, né? A primeira rodada, apresentação e... Na predicar eu já falei, né? Falei, olha, o autor desse texto orientou o Equador, orientou o Brasil, a Argentina, a fazer um plano que ressuscitou dívida privada, que ressuscitou dívida prescrita, que trocou dívida prescrita por títulos em Luxemburgo, paraíso fiscal, porque nenhuma bolsa normal, nenhum outro lugar do mundo aceitaria essa operação. Foi feito lá. E tem muita coisa equivocada aqui nesse texto. Quando eu olho para minha frente, ele falou assim, eu sou o Líbano. O cara estava assim, ó. Eu falei, pois é, a forma que o senhor recebeu do Equador para defender o Equador, e aquilo ali estava defendendo o interesse dos bancos. O homem ficou, acho que só... Bom, aí você já vê, quem está mandando lá? O texto base era dele. As premissas já estavam ali. Aí começou a rolar. Não, vamos fazer um grupo de trabalho e tal, todo mundo vai ter... Claro que o capítulo que nós nos dedicamos foi o capítulo da auditoria. Se quer endividamento responsável, e se a história mundial hoje é contrair dívida para pagar a dívida anterior, a gente tem que saber que dívida anterior é aquela. Senão nós vamos contrair dívida hoje lindamente, obedecendo vários princípios, para pagar a dívida de fraude? Dívida ilegal, ilegítima? Não dá. A primeira coisa é auditoria. Então, redigimos lá. Participei de umas 5 reuniões. Na quinta, que foi uma reunião mais ampliada, tinha inclusive representantes dos bancos e do FMI. O representante do FMI deu um escândalo. Levantou-se, falou, que coisa ridícula esse negócio aqui de auditoria. Que história é essa de auditoria? De onde sai isso aqui? E esbravejou de tal maneira que criou um constrangimento que ninguém mais queria abrir a boca. Essa diretora da área ficou... Alguém mais quer falar alguma coisa? E aí, atrevida aqui, né? Levantei, só que eu não fiz o escândalo, porque ele empurrou a cadeira. Ele falou de pé? Eu também falei de pé. Só que eu não fiz o escândalo que ele fez e falei, olha, se esse aqui é um grupo sério, antes de qualquer iniciativa em relação à dívida, tem que fazer uma auditoria. Nós já detectamos dívidas decorrentes de fraude, irregularidades, ilegalidades, ilegitimidades. A ONU vai ser a favor de empacotar tudo isso e tornar isso um processo legal, respaldado? Não. Antes de qualquer iniciativa tem que ter auditoria. E falei. Vocês já viram que quando começa a falar eu não paro, né? Eu fiz isso lá também. E aí ficou aquele silêncio, porque a petulante aqui teve a coragem de ir contra o que o Deus FMI proclamou.
É desse jeito. Gente, olham para eles como um Deus. E, com essa atitude, eu simplesmente quis mostrar que não é assim. Não tem que ser assim. Você sabe por que está sendo assim? Porque nós estamos deixando. Porque nós estamos baixando a cabeça e deixando eles roubar o nosso país, roubar o futuro dos nossos jovens, roubar a vida de vários que, enquanto a gente está aqui fazendo esse debate, saiu no jornal hoje, não foi? Estão morrendo até de frio na rua. Estão morrendo sem acesso à saúde. Com a nossa permissão. Todos somos responsáveis. Todos. Então, a gente tem que parar com isso. Cada um fazer a sua parte. A palavra de ordem é cidadania. É cidadania. Isso aqui tem que multiplicar. A gente tem que sentir que isso é nosso, que isso é nossa responsabilidade, principalmente a juventude. Não é? Bom, então, o poder financeiro mundial é isso. E, da mesma forma, essa luta é suprapartidária. Vocês viram que eu não falei governo Lula, governo tal, nem falo. Porque esse esquema aqui independe de governo, está muito acima dos governos, está muito acima dos partidos. E para mudar esse esquema, gente, vai ser a partir da conscientização das pessoas. E vai ser de baixo para cima, não tem salvador da pátria. Vai ser de baixo para cima uma grande construção. E essa conscientização forte, ela que vai garantir a pressão necessária para a mudança. E eu vou dizer, já rodei muito. E se tem um país que tem condição de fazer isso, é o Brasil. Porque nós somos autossuficientes em tudo. Tá? Essa história de Brasil ficar isolado, o mundo que precisa do Brasil. Vocês acham que corre risco do Brasil ficar isolado? O mundo hoje precisa muito mais do Brasil do que o Brasil lá de fora. Nós estamos sendo roubados no nióbio, nas nossas matérias-primas, na agricultura, nos outros minerais, na água. Entendeu? E a gente mesmo não está vendo isso. Né? Então, essa auditoria da dívida, ela vai muito além dos números, muito além da contabilidade, se débito, crédito, para lá e para cá. Ela permite essa análise dessa conjuntura toda, e de todos esses contratos, de todas essas operações, para a gente entender o Brasil, e entender o papel que essa dívida faz aí para nos submeter a um cenário de escassez que não tem nada a ver com a nossa realidade de abundância. Né? Bom, para responder aqui pontualmente a questão. Então, Luiz Carlos, a dívida cresceu em todos os governos, tá? Sem exceção. Nós mostramos ali. O mandato de segurança de Santa Catarina, João, foi importantíssimo, porque inspirou outros governos, outros governadores. Tem cerca de 14 processos, 14 estados impetraram o mandato de segurança. O Supremo concedeu a liminar. Só que depois, no dia do julgamento das liminares, as falas foram muito ruins. Eu não sei se vocês acompanharam. Muito ruins, porque o que está em discussão ali, naqueles mandatos de segurança, é a discussão entre juros simples e juros compostos. Então, se aplicar o cálculo de juros simples, a dívida já foi mais do que paga. Se aplicar juros compostos, chega naqueles números lá que o valor já foi pago mais de 2 vezes e o Estado ainda deve mais de 3 vezes. É uma coisa maluca. Os números não batem, por conta do mecanismo que promove aquela coisa turbinada da dívida crescer por ela mesma. Né? Nós, assim que saíram as liminares, e nós vimos essa questão de juros simples, compostos, nós elaboramos uma nota técnica, está disponível na nossa página na internet, todo mundo pode acessar. Visitamos todos os gabinetes dos ministros do Supremo. Tivemos, inclusive, audiência pessoal com alguns deles.
argumentamos que, em primeiro lugar, não tinha que ter nem juros, tinha que ter, no máximo, o IPCA, no refinanciamento promovido pela União. Eu pergunto a vocês, tem jeito de vocês morarem aqui no estado de Santa Catarina e não morarem no Brasil? É possível isso? É tudo uma coisa só. Nós somos uma federação, tanto é que o artigo 1º da nossa Constituição está lá, indissolúvel. Uma federação indissolúvel. Por que é indissolúvel? Não tem como tirar um estado do país, correto? É uma coisa é a outra. Então, é por causa disso que tem aquele princípio constitucional que um estado um ente federado não pode cobrar tributo um do outro. Vocês conhecem isso? Nem a União pode cobrar tributo dos estados e municípios, nem estados podem cobrar dos municípios, não pode cobrar tributo um do outro. Por quê? Senão quem sai onerado é o cidadão, porque é ele pagando para ele mesmo, onerado. Esse mesmo princípio deveria reger a cobrança de juros. Porque o que são juros? O custo de um capital. O máximo que um ente federado poderia cobrar do outro seria a atualização monetária. O máximo. Correto? A gente defende esse princípio. Pois bem, conversamos com os ministros do Supremo, eles não concordaram. Conversamos sobre a questão do anatocismo, que é o juros sobre juros. Tem uma súmula do Supremo, súmula 121, que diz que é ilegal, ainda que previsto em contrato. Não pode praticar o anatocismo. Uma das ministras chegou a falar com a gente que essa súmula saiu em outra época. Ora, peraí. Em outra circunstância, quer dizer que agora vale tudo para financiarização, é isso? Argumentamos a insustentabilidade, quantas vezes os estados já pagaram, argumentando uma nota técnica, depois vocês acessam. E colocamos, inclusive, isso aqui, ó, porque lá, um dos argumentos do governo, e o governo partiu para cima, o governo federal partiu para cima dos ministros, era de que se os estados parassem de pagar, a União quebrava. Gente, eu faço questão que vocês encontrem aí, do lado das receitas, vocês estão vendo aí, quase não dá para ler, uma listinha marrom abaixo da laranjada? Quase 20 bilhões? Isso aí é o que os estados todos pagaram para a União em 2015. Se parar de pagar isso aí, a União vai quebrar? Ainda mais que está sobrando 480 bi lá, que ninguém sabe onde estão. Ó, esses aspectos, gente, é que a gente tem que desmascarar. Entendeu? Desmascarar. Tá? Com dados, documentos, para evitar isso. Então, foi importante você lembrar isso, João, porque me deu a oportunidade de fazer esse apanhado, para dizer o seguinte, dificilmente o Supremo vai manter as liminares. Pelo que nós vimos nos discursos lá no dia que eles fizeram? Suspenderam a sessão, devolveram a bola para o governo negociar com os estados. Aí eles estão negociando em cima do 257, se aquele alongamento vai ser de 30 anos, se vai ser de 50, se o desconto imediato agora vai ser de 40%, vai ser de 60%, vai ser de 100% durante um período, mas é claro que não é de graça, né? Depois retoma esses pagamentos em condições cada vez mais onerosas. Enquanto que o que tinha que fazer é assim, vamos fazer uma auditoria, ver o que os estados realmente devem. Vamos aplicar uma taxa legal, simples atualização, enfim. Está aberto esse debate. E nós temos que participar dele. Então, esses estudos que vocês estão fazendo aqui, ó, tomara que muita gente que está aqui hoje passe a fazer parte do núcleo para apoiar esses estudos. Né? O Tiago, cadê o Tiago? Oi. Você foi bem atencioso de falar que a mídia vai falar em moratória. Não, eles falam calote mesmo.
Eles falam, você começa a falar em auditoria, eles falam em calote, eu falo assim, não, peraí, eu estou falando em auditoria, você está falando em calote, você quer o calote? Porque é impressionante. Eles falam abertamente, você está defendendo o calote? Não, estou defendendo a auditoria, quem está falando em calote é você. Né? E aí é impressionante, sabe, como são agredidos, para desqualificar. Entendeu? Para desqualificar. Então, no meu caso pessoal, a Globo já me colocou em primeira página. Sabiam disso? Quando eu cheguei do Equador, logo depois, o Rafael Correia fez aquele anúncio de que ele ia parar de pagar o BNDES. Porque o BNDES tinha financiado a Odebrecht tinha construído uma usina lá, que funcionou 7 meses e parou. Tá? Aí, eu tinha acabado de chegar do Equador, nós fizemos um grande seminário em Brasília, trouxemos 7 autoridades que participaram da CPI, inclusive a ex-ministra de Economia veio. Fizemos audiência pública na Câmara e Senado, tudo lotado, estava todo mundo super interessado pelo que tinha acontecido no Equador na época. Os meios de comunicação filmaram, mas não saiu nada na mídia. Poucos dias depois, Rafael Correia anuncia, vou parar de pagar o BNDES. Aí os senadores, que história é essa? O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento, não pode fazer empréstimo externo. O que é isso? Nós temos que chamar esse pessoal aqui, Luciano Coutinho, para prestar esclarecimento. Temos que chamar não sei quem para prestar esclarecimento. No meio dessa confusão, eu recebo a ligação de um repórter da Globo, querendo uma entrevista sobre esse negócio da Odebrecht. Eu falei, olha, eu não trabalhei com isso. Meu trabalho no Equador foi sobre a dívida externa com bancos privados internacionais, bancos norte-americanos e ingleses, principalmente. Ah, mas não tinha banco brasileiro? Eu falei, não, nenhum banco brasileiro era credor daquela dívida externa do Equador. Ah, mas você estava lá no Equador, você não tomou conhecimento disso? Eu falei assim, olha, tomei conhecimento de notícia de jornal que o presidente vivia reclamando, que a empresa estava parada há meses, que ele notificava a Odebrecht não fazia os reparos. Para resumir, no domingo, eu acordo 7 da manhã, com uma tia que mora no Rio de Janeiro e lê o Globo. Lucinha, o que mesmo que você estava fazendo no Equador? Eu falei, ai tia, estou dormindo, posso te ligar mais tarde? Não, sua cara está aqui no jornal e o negócio está bom não. Está parecendo que você foi traidora da pátria. Eu falei, o quê? Pulei da cama, fui depressa procurar uma banca de revista para comprar o Globo, porque não sou leitora do Globo. E aí, pego, Brasil empresta auditora. E o resultado é um calote contra o país. Eu falei, meu Deus do céu. E colocando para o caderno de economia, no caderno de economia, primeira página, uma foto que eles tinham tirado no seminário, estava até o banner do seminário atrás, assim, na foto. Foto a cores. Minha cara lá com mais de um palmo. E a matéria, 2 páginas, o meu nome completo, 10 vezes na matéria, mais 11 referências à auditora, à funcionária. Eles fizeram uma montagem misturando os dados que ele pegou no nosso site, da minha nomeação e tudo mais, as coisas que eu falei para ele, né, na entrevista, que ele perguntou como é que era lá, o trabalho e tudo. Ele foi entremeando aquilo. Quem lê não vê o que, não sabe o que ele está inventando e o que é verdade, porque ele fez uma montagem ali. Né? Gente, eu fui parar no hospital. Mas não tem importância não, sabe por quê? Aquilo ali, eu consegui fazer os esclarecimentos. O Suplicy leu tudo, até os rodapés de página. Leu tudo no Senado. Na Câmara também foi integralmente lido. Foram integralmente lidos os meus esclarecimentos. Aquilo ali provocou uma certa... Me usaram como bode expiatório, porque logo após
esse fato, aqueles senadores, deputados que estavam batendo na mesa, tem que chamar Luciano Coutinho aqui, tem que chamar BNDES aqui, tem que chamar... Já estava assim, tem que chamar essa mulher aqui, tem que chamar essa mulher para prestar... Entendeu? Me usaram como bode expiatório e, quando eu prestei os esclarecimentos, todo mundo percebeu isso. Sabe qual foi o resultado? Conseguimos a leitura do requerimento de CPI, que já estava lá, ó. Tá? Então, valeu a pena. Entrei com o processo na justiça, porque era meu nome em jogo. Claro que eu perdi. Infames as decisões. Fui até o fim, recorri, gastei uma grana com o advogado. No final, ainda me condenaram para pagar custas. Paguei, mas fico muito contente de saber de que lado que eu estou. Entendeu? Ficou muito claro, né? De que lado que estão certos atores e de que lado que nós estamos, né? Faz parte. Então, a mídia... Obrigada. E mais, né? Os inimigos só não podem descobrir que eu sou movida a desafio. Não, isso aí, gente, foi a maior prova de que a gente está no caminho certo, vocês não acham, não? Um ataque desse merecer primeira página inteira, com foto colorida. Estamos no caminho certo. É por aqui, viu? É por aqui. Ó, o Paulo fez várias perguntas. Eu acho que eu já respondi, né? Só contra o sistema financeiro, não, né? Nós queremos outro sistema financeiro. Inclusive, tem estudos sobre uma nova arquitetura financeira mundial. Quase ninguém sabe disso aqui no Brasil. Quando eu fui trabalhar no Equador, em 2007, 2008, eu estive lá, todo dia eu pegava táxi para ir para o Ministério da Fazenda voltar. O taxista percebia que eu não era equatoriana, perguntava de onde eu era, eu falava, eu sou brasileira. Aí ele olhava assim, Brasil está amarrando o projeto do Banco do Sul e da arquitetura financeira, né? Os taxistas me perguntavam. Falava assim, é uma vergonha, tá mesmo. O Brasil está muito dominado por interesses financeiros. Aqui nesse livro também, a gente termina o primeiro capítulo falando, a gente explica como está atualmente o sistema financeiro e fala de uma nova arquitetura. A criação do Banco do Sul é urgente, é necessário. O BRICS também teria que avançar. Né? Mas tudo que está contra esse grande poder financeiro mundial está andando muito devagar. Né? E até retrocedendo. Então, não é sem sistema financeiro, tá? É com outro sistema financeiro, que funcione com transparência, que funcione a serviço da economia real, da verdadeira produção de riqueza, etc., etc. Né? A questão da CPMF como acesso, eu como auditora fiscal, fiscalizei bancos e tive a honra de fazer o primeiro auto de infração, que depois serviu de modelo no Brasil inteiro. Nós verificamos que os bancos faziam uma fraude com a CPMF. Eles faziam uma espécie de borderô separado para aqueles clientes especiais. Grandes empresas e grandes supermercados que tinham concessionários grandes, que faziam várias vendas e várias compras no mesmo dia. Eles faziam esse controle todo separado, num borderô separado. E só no fim do dia apurava ali a diferença. Então, muita gente, vocês devem estar lendo aí na mídia que a CPMF é insonegável, que a CPMF vai pegar todas as transações. Olha, as transações feitas por fora, no sistema financeiro das sombras, você já ouviu falar disso? Sistema financeiro das sombras, já foi até pauta no Banco Mundial, na reunião do Banco Mundial. É um sistema financeiro que está funcionando fora de qualquer controle,
fora de qualquer regulamentação. Quer dizer, quem quer fugir não vai pagar CPMF nunca. Dinheiro de contrabando? Vai pagar CPMF? Pelo amor de Deus. Não aparece. Então, isso é conversa para voltar a CPMF, que vai impactar nos meios de produção, que vai impactar. Se quisessem um controle, é só mexer nas regras do sigilo bancário. Por que elas são tão... Por que tem tanto sigilo assim? Não é? Se os nossos salários estão na internet, o que a gente tem? Trabalhador, o que o trabalhador tem para esconder? Os nossos salários estão na internet. Então, gente, essa regra do sigilo é para proteger o crime. Como é que tem paraíso fiscal? Está aqui no livro também. Além das agências de risco, paraíso fiscal. Para abrigar os fundos abutres que tentaram roubar da Argentina. Olha, nós temos que desmascarar isso, gente. Até quando que a gente vai ficar aceitando isso? Tá, já tem outra proposta do Banco do Sul, de outra alternativa? Vamos estudar isso, botar isso para frente. O veto no PPA. O veto foi o seguinte: nós conseguimos, no final do ano passado, aprovar a inclusão de um dispositivo no plano plurianual. Não era nem a determinação de uma auditoria, hein, gente? Era incluir no plano plurianual, que poderia ou não vir a ser implementado, tá? Poderia até deixar lá no PPA e não vir a ser implementado. O que a Dilma vetou foi lá o plano, o dispositivo da auditoria no PPA. Tá? Aí nós fizemos toda aquela campanha pela derrubada do veto, visitamos tudo que é gabinete, na Câmara, no Senado, denunciamos. Perdemos na Câmara, nem foi ao Senado. Perdemos na Câmara, naquela sessão do Congresso. Na Câmara já não conseguimos os votos. Né? O jogo é duro. Mas o bom é que a gente não desiste, pelo contrário. Né? A luta está se ampliando, cada dia mais pessoas estão acordando. E esse é o nosso papel, gente. Esse é o nosso papel. Cada pessoa que acorda já começa a falar para todo mundo que conhece, já acessa a nossa página no Facebook, já curte, compartilha, já, entendeu? Participa dos núcleos, faz o curso, tudo que puder. Né? E vamos avançar. Acho que antes do que a gente espera, a gente vai ver todo esse cenário ruir para que possamos viver na nossa realidade de abundância. Tá bom? Conto com vocês. Amanhã tem mais. Pessoal, antes que a gente vá embora, eu queria só... A Marileia, cadê? Ah, está aqui. Marileia, eu quero deixar em nome do Núcleo e da Maria Lúcia Fatorelli esses livros aqui, que são um produto do trabalho aí da auditoria, né, a nível nacional. Vou deixar aqui para a biblioteca de vocês, a FAED, eu não sei como é que funciona, mas vamos deixar aqui para vocês. E eu tenho camisas, eu trouxe uma camisa de cada número aqui do Núcleo. Aí, Marília, vou te deixar a tarefa ingrata de escolher para quem que tu vai dar, tá? Tenho dito que a auditoria da cidadã ela unifica muitas das nossas pautas, porque ela traz à tona um sistema que como disse, né, a corrupção legitimada. Então, ela não fica dando soco na barriga do capital, ela vai direto na jugular. Entende? Ela avança na jugular. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, tanta resistência, porque o poder econômico ele tem aquela barriga trincada. Né? Tu bate, ela é fitness, ele é poder mesmo. Mas agora, se tu vai na jugular, a coisa começa a ficar feia. Então, a auditoria tem essa qualidade de ir onde precisa, atacar a raiz desses males, né, que a gente tanto trabalha, eu acho, talvez, em tantas áreas aqui, tantos sindicatos, em pautas diferenciadas e em tal. Isso aqui unifica muitas das nossas pautas e ataca o que é necessário. Está aqui o convite para vocês, a gente está lá de braços abertos. Nos sábados, agora de manhã, nós somos... tem louco que... Tem uns loucos aí que dão um final de semana para trabalhar, né?
de formação, a gente está fazendo formação. O pessoal chega novo, vamos se familiarizar com esses dados, com esses termos técnicos, como é que funciona, o que é, onde é que a gente atua. Então, a gente está dando formação todo sábado para o pessoal ir se familiarizando, o pessoal que está chegando novo e se familiarizando. Então, a gente recebe vocês de braços abertos. Está aí o convite para vocês. Fica aqui nosso agradecimento, né? Obrigado também, Maria Lúcia, que sempre aqui com uma bondade, assim, uma pessoa de uma bondade em transmitir, em transferir essas informações sempre. Então, obrigado a vocês aí pelo horário de estar nos acompanhando. E assim que entrem na página lá, vocês vão ter a página também do núcleo aqui. Dali vocês vão começar a circular, ver onde é, tal. Tem telefone, tem e-mail, tem tudo ali. A gente entra em contato, vocês entram em contato, a gente vai começar a trocar figurinha e conversar nesse debate tão importante para a sociedade, tá bom?